Olá pessoal, olá turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre as diferentes formas de regionalização do espaço mundial. Relembrando as aulas anteriores, a gente estudou o conceito de região, de que maneira o mundo pode ser estudado a partir da ideia de região, e que para a gente dividir o mundo, para a gente dividir um espaço geográfico, regionalizá-lo, a gente pode utilizar critérios naturais, econômicos, políticos, sociais, culturais e etc. A gente viu que uma das formas mais comuns, mais conhecidas de estudar o mundo é através da regionalização em continentes. E também a gente estudou algumas outras formas de regionalização, como as grandes áreas geoculturais, em que o mundo é dividido de acordo com as semelhanças que os países apresentam em relação a aspectos culturais e históricos. Estudamos também a classificação em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Já na aula de hoje, a gente vai estudar algumas outras formas de regionalizar o espaço mundial. Uma delas é o primeiro, o segundo e o terceiro mundo. Pessoal, lembrando que após a Segunda Guerra Mundial, as duas grandes potências da época, Estados Unidos, representando o bloco capitalista, e União Soviética, representando o bloco socialista, travaram uma intensa disputa por áreas de influência para que pudessem ter apoio da maior quantidade possível de nações, através do aspecto ideológico, certo? Então essa disputa que envolveu tanto a questão econômica, a questão política, também envolveu uma disputa em termos de armamento e também de tecnologia espacial, certo? Chamado corrida armamentista e corrida espacial. Então todo esse jogo aí, dessa disputa entre os Estados Unidos e União Soviética no pós-Segunda Guerra, ficou conhecido como Guerra Fria, e foi nesse contexto que o demógrafo francês Alfred Salvi utilizou o termo Terceiro Mundo em artigo escrito em 1952, para se referir aos países economicamente mais frágeis e com pouca influência política nas decisões mundiais. Essa ideia de terceiro mundo teve origem uma nova regionalização, uma nova forma de estudar o mundo, que era chamada primeiro, segundo e terceiro mundo. Nessa classificação, o primeiro mundo correspondia aos países capitalistas desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental e Japão. Ou seja, o primeiro mundo eram aqueles países que tinham economia capitalista, que eram aliados aos Estados Unidos, já que era o líder do bloco capitalista, mas seriam nações desenvolvidas, o próprio Estados Unidos, Canadá, que é vizinho dos Estados Unidos, países da Europa Ocidental, como por exemplo o Reino Unido, né? A França, a Alemanha Ocidental, a Suíça, Espanha, Portugal. Então todos esses países considerados desenvolvidos, os Países Baixos, como a Holanda também, além do Japão, era um país considerado desenvolvido nessa época. Já o segundo mundo era formado pelos países socialistas, ou seja, aqueles países que eram aliados da União Soviética, certo? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exemplos, além da própria União Soviética, China, Cuba e países do leste europeu. Já o terceiro mundo, ele era formado pelos países de economia capitalistas, porém considerados subdesenvolvidos. Exemplos, países africanos, Camarões, Nigéria, África do Sul, Marrocos, basicamente o continente africano. Países da América Latina, México, Brasil, Argentina, ou seja, todos os países
considerados subdesenvolvidos, mas que tinham como sistema econômico o capitalismo. O grande problema dessa classificação foi no final já do século XX, nas últimas décadas, a dissolução do segundo mundo. A partir da segunda metade do século XX, as expressões primeiro, segundo, terceiro mundo se popularizaram e passaram a ser utilizadas nos meios de comunicação e em estudos sobre a desigualdade entre os países. Entretanto, com a desestruturação da União Soviética no final da década de 80, a expressão segundo mundo tornou-se obsoleta. Muitos países socialistas passaram a adotar o capitalismo como sistema econômico. Ou seja, por que essa classificação em primeiro, segundo e terceiro mundo caiu em desuso? Deixou de fazer sentido? Porque no final da década de 80 houve a dissolução da União Soviética. E muitos dos países que faziam parte da União Soviética, que eram socialistas, passaram a aderir à economia capitalista e muitos deles passaram a crescer tanto, ter um grau de desenvolvimento compatível aos chamados países do antigo primeiro mundo, que são desenvolvidos. Um exemplo disso é a Hungria, que foi um país que cresceu demais após ela ter se desintegrado, após ela ter saído da União Soviética. Então, é um exemplo. Então, por isso, acabou essa classificação primeiro, segundo e terceiro mundo. Ela deixou de fazer sentido a partir do momento em que houve a dissolução da União Soviética, portanto, do bloco socialista. Outra classificação conhecida são os países do Norte e países do Sul. Com o fim da Guerra Fria, e da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, já que a União Soviética foi desfeita, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes, acirrando a relação entre eles. Então, com o fim da União Soviética, o bloco capitalista se expandiu. Os mercados dos países desenvolvidos, considerados desenvolvidos, se expandiu. Então, muitas empresas dos países desenvolvidos passaram a se instalar nos países chamados subdesenvolvidos, que eram do antigo terceiro mundo, e também nos países de segundo mundo que aderiram, do antigo segundo mundo que aderiram à economia capitalista. Então, com isso, foi se acirrando a relação de dependência entre eles, principalmente dependência tecnológica. Nesse novo cenário internacional, criou-se uma outra regionalização para o mundo, de acordo com o nível de desenvolvimento. As nações foram classificadas em países do Norte e países do Sul. Então, pessoal, nesse mapa aqui a gente consegue ver como é que é essa classificação em país do Norte e país do Sul. Países do Norte são os que estão representados na cor verde, e os que estão representados na cor laranja seriam os países do Sul. E essa linha roxa é exatamente a linha que divide o Norte e do Sul. Perceba que ela não é igual à linha do Equador, porque geograficamente quem divide o Norte e o Sul da Terra é exatamente a linha do Equador, que divide em dois hemisférios. Porém, você percebe que nessa regionalização, a linha que divide o Norte do Sul, ela não segue a divisão geográfica da linha do Equador, certo? Então aí, os países considerados desenvolvidos, ou seja, os países do Norte, são aqueles que faziam parte do antigo primeiro e segundo mundo. Porque coincidentemente, há uma coincidência entre os países do primeiro e do segundo mundo, principalmente os do primeiro mundo, do antigo primeiro mundo, por serem desenvolvidos, se localizarem no hemisfério norte. Então, por essa coincidência, foram colocados como países do norte. Os países do sul são aqueles, principalmente os países do antigo terceiro mundo, considerados subdesenvolvidos.
Então você percebe que nessa divisão ela não segue necessariamente a linha do Equador, como foi dito antes. Por exemplo, nós temos aqui no hemisfério norte o México, e aqui também nós temos no hemisfério norte a Índia. Por exemplo, e esses países, o México e a Índia, geograficamente ficam no hemisfério norte. Porém, aqui nessa classificação eles estão considerados países do sul, porque não leva em conta o critério geográfico, mas sim o critério de grau de desenvolvimento. Já a Austrália, aqui é o contrário, pessoal. A Austrália fica geograficamente no hemisfério sul. Porém, nessa classificação, a Austrália é considerada um país desenvolvido. Então ela vai ficar ao norte da linha. Percebam que a linha faz todo esse contorno para poder inserir a Austrália, certo? Então essa é uma outra divisão que ficou muito conhecida no mundo, um outro tipo de regionalização. Falando como é que é a questão da ordem geopolítica do nosso mundo atual. Então nosso mundo ele segue uma ordem nos nossos dias chamada mundo multipolar. Com a desestruturação do socialismo e a expansão do capitalismo, as forças internacionais antes representadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética modificaram-se. Ou seja, até a época da Guerra Fria, até o final, até a década de 1990, até as últimas décadas do século passado, o mundo seguia uma lógica bipolar em que a hegemonia era dos Estados Unidos e da União Soviética. Porém, outros centros de poder foram ficando mais visíveis, como, por exemplo, o crescimento do poderio tecnológico e militar de outros países, como o Japão e a Alemanha. A gente pôde notar que esses países cresceram demais no cenário mundial. Outra coisa, muitos países passaram também a se reunir em blocos multipolares, como os blocos econômicos. Também países como Brasil, Índia, China, e a gente poderia citar também a Rússia e a África do Sul, vem buscando ganhar mais força e influência no cenário mundial e crescer economicamente. Então a gente pode perceber outros centros de poder que vão além daquele antigo cenário bipolar do mundo que era dominado por Estados Unidos e União Soviética. Hoje nós temos centros de poder espalhados por outras partes do mundo, países da Europa como a Alemanha, por exemplo, a França, tem grande poder de decisão no mundo. Também o Reino Unido, o Japão lá no Oriente, e também o crescimento de outros países que eram considerados subdesenvolvidos até pouco tempo, como, por exemplo, a China, a Índia. E o Brasil também vem ocupando posição de destaque no cenário econômico mundial. E para que a gente exemplifique esse crescimento desses países, a gente pode citar a própria China, que hoje em dia é a segunda maior economia do mundo, à frente, por exemplo, da Alemanha e do Japão, e atrás apenas dos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então, isso foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por assistir. Eu vou deixar para vocês a atividade de hoje lá no grupo de WhatsApp. Fiquem atentos e tenham todos uma excelente semana. E até a próxima aula. Tchau.